Enquanto Freud desenvolvia esses conceitos metapsicológicos, a física se desenvolvia também e numa velocidade muito interessante. As ciências na época estavam realmente num ápice, né, de produção, um momento muito rico e que ainda hoje colhemos frutos disso tudo. Em 1900, quando Freud lançou o livro sobre interpretação de sonhos, em 1900, Planck lançava também o seu trabalho sobre o efeito fotoelétrico e toda uma gama de outros conhecimentos que hoje são amplamente utilizados. E quando eu fiz essa correlação, né, que eu fui em busca dessa dualidade em outras áreas, como a física principalmente, mas não só, né? Aqui eu gostaria até de referir por exemplo, aos Vedantas, né? Os Upanishads, Vedas, enfim, todo aqueles escritos do Vedanta sobre também um princípio dual, né? A dualidade está na referência humana, me parece que desde seus primórdios. E essa dualidade que vem para esse estudo através da física também me fez encontrar um físico contemporâneo chamado Nassim Haramein. Segundo ele, né, ele encontrou aquela fórmula que Einstein buscava, que seria uma fórmula a unificar a física relativística do Einstein com a física quântica. E o Nassim Haramein, ele diz que ele conseguiu elaborar essa fórmula, e várias das teorias dele vêm sendo comprovadas aí, na questão de buracos negros, enfim, uma série de coisas que não vem ao caso também. E partindo desse pressuposto, né, de que de fato ele encontrou essa fórmula, que de fato a escala que ele faz a partir dessa medida Planck, que ele traz tudo isso dentro de uma estruturação a partir também de uma nova matemática, né, que veio em meados do século passado, a matemática fractal. Ele conseguiu elaborar uma fórmula da sustentação à teoria dele, juntar essa física quântica, a mecânica quântica, a uma física clássica, ou a física também relativística, né? Trazer essa questão da gravidade, né, do Newton, mas e também essa questão da relatividade do macro e do subatômico, né? Assim. E a escala dele é muito interessante, a escala que ele propõe. A resolução biológica fica basicamente, assim, a grosso modo, fica no meio dessa escala. Que a resolução biológica, ela é o feedback do universo para aprender sobre si mesmo. Assim como existem mitos, né? O mito do espelho quebrado, tem uma série de mitos antigos que trazem isso, né, culturalmente. Parece que ele consegue identificar isso a partir da teoria dele. E nessa teoria, né, o que me chamou a atenção, fez com que eu me envolvesse mais com essa teoria do Nassim Haramein propriamente do que com as outras, né, a teoria das cordas, enfim, todas as teorias aí. Até porque eu não tenho menor
né, competência para falar sobre, mas dentro do aspecto leigo, coisas que encaixam com a teoria da psicanálise, né, com a metapsicologia. Para Haramei, é o espaço, o vácuo, que define a matéria e não o contrário. E a função da partícula de Planck no nível subatômico é a mesma dos buracos negros no macrocosmo e no microcosmo, pois que a matéria não pode ser criada e depois destruída. Cada fragmento traz em si a forma da imagem inteira. Não é o objeto real, mas a sua representação. Um dado importante também sobre as pulsões, das características das pulsões, que eu falei da questão da necessidade, né? Das necessidades, das moções, dos impulsos, né? Básicos, dos quais somos tomados para estar sempre em busca, para satisfazer, né? Essa característica, né, é o fato de que cada moção pulsional, cada aspecto da representação ou do afeto da pulsão, que são os representantes dessa pulsão, porque ela nunca se apresenta de fato, né? Mas ela se apresenta já como uma representação da pulsão. E essa representação é uma representação coisa, e depois se transforma numa representação palavra ou não, e também o afeto. E essa moção pulsional, ela traz em si a característica mesma de cada pulsão. Cada representação traz em si a totalidade de uma pulsão. É uma representação de uma pulsão como, mesmo que um fragmento da pulsão, mas o próprio fragmento da pulsão contém tudo aquilo que é a pulsão. Sobre a pulsão da psicanálise e sobre o vácuo na física, né? Eu trago a seguinte ideia. A teoria de Haramei, baseada na geometria fractal, define o ponto como tendo consistência física e não uma abstração matemática. Seus movimentos e desdobramentos podem ser vistos em tudo na natureza. Não é o objeto total, mas a sua representação holográfica, assim como a representação pulsional não é a pulsão, mas a representação holograficamente irradiada, ou seja, cada representação pulsional ou cada traço de memória dela traz em si a forma da pulsão originária, da coisa em si, independente dos arranjos e vicissitudes, ela sempre estará presente inteiramente em cada fragmento, em cada moção pulsional, em cada traço, e assim a função do pixel de Planck no nível subatômico é a mesma dos buracos negros no macrocosmo, e por isso neles os objetos, mesmo que se fragmentem, se mantêm, pois que a matéria não pode ser criada e depois destruída, como também não pode ser destruída ou anulada uma moção pulsional. Então, este é um aspecto, né? Esse é apenas um aspecto desses estudos que estão disponíveis nesse livro, Rei ou Semideus, onde estão esses dois trabalhos metapsicológicos. Eu gostaria também de convidar aos interessados em psicanálise
a participarem do meu grupo de estudos sobre teoria da psicanálise, que eu vou dividir em módulos de 2 meses sobre temas. Vamos iniciar, inclusive, com esse livro Rei ou Semideus, para falar sobre o complexo de Édipo. O que afinal, é esse tal complexo de Édipo? Né? Acho que essa é uma pergunta que muitos se fazem. Quem quiser, né, tiver interesse em participar do grupo de estudos, pode entrar em contato a partir do meu e-mail, que estará na descrição, yasmin.sarkis@gmail.com. Obrigada a todos por terem assistido até aqui e até a próxima.